Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de redação, certo? E essa semana vai ser uma semana inteira de revisões. E como não poderia ser diferente, hoje a gente vai revisar um conteúdo, o gênero estudado desse mês, que é o infográfico, e também vamos fazer comentários a respeito do TD do mês de abril. Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção, certo? Para que não fique em dúvida nenhuma na hora de responder o TD, tá? Então vamos lá. Lembrando, vamos aqui. Que a gente acompanha aqui na página 81, certo? Do livro de vocês. Então, o termo infográfico vem do inglês Informational Graphics, né? É um termo empregado para fazer referência a um gênero textual que combina texto verbal e texto não verbal. Um dos primeiros infográficos foi publicado no século XIX para mostrar as etapas de um assassinato. Mas a infografia ganhou força mesmo a partir da década de 1980, com o lançamento do jornal USA Today, que, usando cores e infográficos, surpreendeu os leitores. A partir dessa época, passou a ser cada vez mais frequente o uso de infográficos em jornais e revistas impressos. Nas publicações digitais, eles ganharam animação e ficaram mais complexos em sua elaboração. O infográfico é usado em geral quando se deseja mostrar as etapas de um processo, o funcionamento de alguma coisa, a ligação entre os fatos abordados de uma notícia ou reportagem. Para alguns teóricos, o jornalismo e o infográfico estão tão ligados que o infográfico pode ser considerado um descendente da notícia. Então, o infográfico é um gênero textual que se caracteriza por apresentar informações ou explicações, certo? Combinando texto verbal e texto não verbal, né? Ilustrações, gráficos, diagramas, mapas e fotos. É predominantemente expositivo, mas pode apresentar características narrativas e até argumentativas. Pode ser produzido para ser apresentado isoladamente ou acompanhar uma notícia, uma reportagem ou um texto didático. Nas páginas 78 e 79 do livro de vocês vão ver aqui o passo a passo de como são produzidos os infográficos, certo? As pessoas que estão envolvidas, na hora da produção, que é o editor, o repórter, o infografista, o diagramador, o ilustrador, certo? E no livro vocês podem acompanhar aí o passo a passo que eu já mostrei, já expliquei. Então, qualquer coisa, voltem à nossa aula, certo? Nossas últimas aulas de redação, onde eu expliquei o passo a passo de como são produzidos os infográficos, certo? E como vocês podem ter observado, o TD de vocês de abril, sobre o gênero infográfico, diferente dos outros gêneros onde vocês iriam construir um texto, nesse, por conta do gênero infográfico, vocês vão fazer apenas interpretações do infográfico, certo? Então, antes de tudo, ler atentamente, certo? A esse infográfico que vocês estão vendo, certo? Sobre segurança pública em números, de 2017. Então, gente, a dica que eu tenho a dar para vocês é se atentar a todos, se atentar aos mínimos detalhes do infográfico, certo? As letrinhas pequenininhas, cada número, certo? Porque vocês vão fazer questões de interpretação do infográfico. Então, se você prestar atenção, nos pequenos detalhes, nos números, nas imagens e também nas nossas últimas aulas e agora da revisão que eu fiz sobre o infográfico, você faz esse TD brincando, certo? Brincando no sentido de que é muito fácil, tá? Então, só prestem atenção aos números, como vocês podem ver aqui. A primeira questão, são questões abertas, tá? Exemplo, primeira questão, item A. Como se chama
textos como esse acima. A gente já sabe que é o quê? Que são os infográficos, não é? Aí você vai perguntar, vai responder aqui, né? Qual a finalidade desse tipo de design textual? Qual é a finalidade do infográfico? Volte lá na página 81, tá? Leia a página 81 para responder direitinho, certo? As perguntas simples, né? Em que meios de comunicação encontramos esses textos? Que tipo de informação principal esse texto apresenta? Cite algumas informações secundárias trazidas no texto, certo? A segunda questão do mesmo jeito, né? Item A. As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem? Então, você vai voltar e vai se atentar aqui, ó. De onde é que foi tirado esse infográfico? Aonde foi que foi publicado? Certo? Então, se atentem aos detalhes na hora de responder, certo? Terceira questão, uma questãozinha aqui super simples, de verdadeiro e falso, né, sobre os infográficos. Lembrando, pessoal, leia mais uma vez, estude a página 81, reassista, na verdade, né, nossas últimas aulas sobre o gênero, né, para que você não tenha dúvida nenhuma na hora de responder. Quarta questão também falando sobre os dados do infográfico. Então, se está falando sobre dados, você vai ter que reparar o quê? Nos números, né? A porcentagem, quantos por cento de quantos anos, qual é a média. Então, são isso que vocês precisam se atentar, tá? Quando ele fala desses dados, ele está falando sobre os números. Então, é isso que você precisa prestar atenção, certo? Então, essas primeiras questões sobre esse primeiro infográfico, você vai ler, vai interpretar, preste atenção nos detalhes, como eu já falei. E vocês podem perceber, né, que vão ter questões abertas para vocês responderem mesmo, como vocês estão vendo aqui na primeira e na segunda questão, não é? São questões abertas, mas como também vai ter questões de marcar, né, e colocar VF, questões de marcar o item correto, certo? Então, a prova está bem dividida entre você responder, né, de forma aberta, escrever, como também marcar os itens. Então, para isso, atenção na hora de ler os infográficos. Então, a minha maior dica para vocês nesse TD é estudar a página 81, rever as páginas 78 e 79, né, de como são formados, produzidos os infográficos, e o restante da questão, pessoal, não tem erro, é só interpretação. Se você prestar atenção, né, nas informações, nos dados apresentados, certo? Você consegue responder facilmente, tá? Então, qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, não hesitem em me mandar uma mensagem lá no Google Classroom, que eu estarei respondendo vocês, certo? E façam um bom TD, prestem atenção, respondam direitinho, se atentem para não deixar nenhuma questão em branco, tá? Tem muita gente entregando TD, deixando de marcar item, pulando questão, então não façam isso. Antes de entregar o TD, verifique todas as questões, se você respondeu, se você marcou direitinho, caneta azul ou preta, certo? Nada de entregar TD respondido de lápis ou caneta vermelha, caneta colorida, não. Caneta azul ou preta, tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!